Olá, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada agora o seu coração e a sua casa. Amém. Estou muito feliz por ter esse momento com você. Irmãos, hoje o Senhor colocou algo muito forte no meu coração. Algo que eu creio que vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Irmãs, estamos vivendo tempos onde a pressão é grande. Ansiedade, medo, crises no casamento, problemas financeiros, enfermidades, tudo vem como uma enxurrada, como se quisesse te derrubar, não é mesmo? Pois é, a Bíblia fala exatamente sobre isso. Ela diz em Isaías 59:19: quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E essa bandeira, irmãos, é Jesus Cristo. Mas hoje eu quero te lembrar de uma verdade espiritual. Deus nunca permitirá que a inundação do inimigo te destrua quando você está firmado em Cristo. Na verdade, quando tudo se levanta contra você, Deus se levanta ainda mais alto. Ele ergue um padrão de proteção, de força e de vitória. E esse padrão é uma pessoa, Jesus Cristo. Esses dias, eu conversei com uma irmã da igreja que me disse assim: irmão, parecia que eu estava me afogando. A tristeza me cobriu, a ansiedade tomava conta do meu peito e eu já não conseguia orar. Mas quando eu comecei a declarar o nome de Jesus, algo dentro de mim começou a mudar. Irmãos, aquilo me tocou profundamente, porque é exatamente isso que acontece quando confiamos em Jesus. Não é sobre gritar mais alto. Não é sobre tentar resolver tudo com as nossas forças. É sobre se render àquele que está acima da inundação. Jesus é o padrão que Deus levanta. Ele é a nossa bandeira de vitória. E sabe o que me chama a atenção? A Bíblia nos mostra isso em vários exemplos. Eu quero te mostrar dois hoje. Um que fracassou por confiar em si mesmo e outro que venceu porque confiou no padrão que Deus levantou. O primeiro é o rei Saul. Ele começou bem. Era ungido, escolhido, bonito, popular. Mas, quando os inimigos vieram como uma inundação contra ele, o que Saul fez? Ele se desesperou. Ao invés de esperar pela direção de Deus, ele tomou atitudes carnais. Ofereceu sacrifício no lugar do profeta, desobedeceu a ordem do Senhor e confiou mais na sua lógica do que na promessa. Resultado, Saul perdeu o trono. Por quê? Porque ele não reconheceu o padrão que Deus havia levantado. Ele quis fazer do seu jeito. Irmãos, isso acontece conosco também. Quando a pressão vem, muitas vezes queremos agir impulsivamente. Mas quando ignoramos o padrão que Deus estabeleceu, que é Jesus, a gente se afunda. Mas veja o contrário em Davi. Quando o gigante Golias se levantou como uma inundação contra Israel, todo o exército tremeu. Mas Davi, ainda jovem, cheio do Espírito de Deus, disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você percebe a diferença? Enquanto Saul se apoiou na sua própria força, Davi se apoiou no padrão de Deus. E por isso venceu. E talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você esteja enfrentando o seu Golias. Talvez seja uma enfermidade incurável, um casamento em crise, um filho nas drogas, ou um medo constante que não te deixa dormir. E você tem tentado de tudo. Mas eu te pergunto, você já levantou o padrão certo? Você já ergueu Jesus Cristo como a sua bandeira? Porque quando o inimigo vem como uma enchente, Deus não manda apenas palavras de ânimo. Ele envia Jesus, Ele envia presença, Ele envia paz em meio à guerra, Ele envia força onde só havia fraqueza. E sabe o mais lindo? Esse padrão não vale só para hoje. Jesus não é apenas proteção temporária, Ele é garantia eterna. A inundação pode vir de novo amanhã, mês que vem ou daqui a 10 anos. Mas quem está escondido em Cristo não será abalado. Porque quem vive em Jesus, vive com os olhos na eternidade. A verdadeira vitória não é escapar dos problemas,
é permanecer firme neles, sabendo que o nosso Redentor vive, reina e voltará. Então, hoje, Deus está te fazendo um convite. Filho, filha, deixa de lutar sozinho. Para de tentar nadar contra essa correnteza com as suas forças. Vem para mim. Eu sou o padrão. Eu sou a bandeira que o Pai levantou sobre você. Talvez você precise entregar um medo, um pecado escondido, uma dependência emocional ou simplesmente o seu controle. Mas em troca, Ele vai te dar paz, vai te dar firmeza, vai te dar vitória. Irmãos, agora te faço um convite. Vamos orar? Feche seus olhos e entregue tudo aquilo que está tentando te afogar. Deixe que Jesus seja o seu socorro bem presente na tribulação. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, puro em todos os Teus caminhos, separado de todo pecado, exaltado acima de toda a criação. Tu és digno de toda adoração, por toda a eternidade. Tu és justo e os Teus juízos são perfeitos. O Teu tempo é sempre certo e Tua fidelidade dura de geração em geração. Há momentos, Pai, em que não compreendo por que certas batalhas chegam até mim. Às vezes, olho ao redor e me pergunto por que a jornada tem sido tão pesada, por que os desafios parecem tão grandes. Mas mesmo sem entender o porquê, escolho confiar no quem. Confio em Ti, Senhor. A Tua palavra em Naum 1:7 me consola. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Por isso, eu me refugio em Ti agora, porque sei que Tu sustentas todas as coisas. A Tua promessa em 2 Timóteo 4:18 me fortalece. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o Seu reino celestial. A Ele seja glória para todo o sempre. Amém. Sim, Senhor, Tu és o meu Salvador. Tu me guardarás em segurança. Tua palavra me ordena a ser forte e corajoso. Tu me dizes para não temer, para não me assustar, porque Tu estás comigo. E se o Senhor está comigo, quem será contra mim? Por isso, eu exalto o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, meu libertador, meu redentor, meu Rei ressuscitado. Eu clamo a Ti, Jesus. Só Tu podes abrir caminho onde não há saída. Só Tu podes mover montanhas de impossibilidade. Só Tu podes dar paz em meio ao caos. Tu és poderoso para salvar. Tu calas o medo com Tua verdade. Derrubas os muros da vergonha. Silencias a tempestade com uma só palavra. Então eu te peço agora, fala, Senhor, sobre minha vida, que a paz do Teu Espírito reine em minha mente, corpo e coração. Que toda ansiedade se dissolva, que todo medo seja silenciado, que a Tua presença me envolva completamente. Jesus, Tu não és apenas minha ajuda, Tu és a resposta, não és apenas meu apoio, Tu és a rocha firme sob meus pés. Dá-me força para permanecer firme na fé, para não recuar mesmo quando o inimigo vier como uma enchente. Quando eu me sentir fraco, levanta-me. Quando eu me sentir perdido, guia-me. Quando quiser desistir, segura-me pela Tua mão direita. Tua palavra diz que devo andar por fé, não por vista. Por isso, mesmo sem entender o caminho, eu sigo em frente, confiando em Ti, o Deus que caminha comigo. Tu és minha rocha, meu refúgio, minha fortaleza, e quando não sei o que fazer, clamo por Tua sabedoria. Tua palavra em 1 Coríntios 14:33 me lembra: pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Rejeito em nome de Jesus todo espírito de confusão, dúvida e medo. Que a Tua paz reine em meu coração, na minha mente, na minha casa. Eu declaro: nada acontece sem que o Senhor permita. Nada me toca sem passar antes pelas Tuas mãos. E porque pertenço a Ti, tudo, mesmo o que é difícil, cooperará para o meu bem. A Tua promessa em Romanos 8:28 me fortalece. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Isso me inclui, Senhor.
Por isso, declaro com fé, esse desafio vai cooperar para o meu bem. Essa porta fechada vai cooperar para o meu bem. Esse tempo de silêncio, esse processo doloroso, tudo isso será transformado para o meu bem, porque tu estás no controle. Minha confiança não está nas pessoas, nem nas circunstâncias. Minha confiança está em ti, Jesus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões, que multiplicou pães e peixes. Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu não me apoio no meu próprio entendimento. Eu me apoio em ti, Senhor. Reconheço-te em todos os meus caminhos e confio que tu endireitarás as minhas veredas. Eu te honro, eu te agradeço, eu te exalto. Tu és minha alegria, tu és minha vitória, tu és minha herança eterna, tu és a única certeza em um mundo instável, como está escrito em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Foste fiel no passado, estás comigo no presente e me carregarás até o fim. Tu morreste para que eu vivesse, foste moído para que eu fosse restaurado, ressuscitaste para que eu fosse livre e agora vives intercedendo por mim. Obrigado, Jesus, por ouvir a minha oração. Seja glorificado agora e para sempre. No poderoso e eterno nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Jesus é o padrão da minha vitória. E compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue firme conosco nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Fique na paz do Senhor.